Oi, boa noite. Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui, Daniela E e Roberto. Roberta, As pessoas estão começando a começando a entrar. entrar. Hoje a gente vai conversar com a Natália Timmerman, autora do Copo Vazio. E bem-vindos, bem-vindas. A gente está esperando ela solicitar, fazer solicitação. E já vamos começar. Oi, Fátima, né? Fátima. Fátima. Todavia entrou. Todavia. Mas Então. será que é a Natália que vai entrar ou é a Todavia? Já vai já, só um pouquinho. Foi? Só um pouquinho. Oi, Olá, Natália. Natália! Tudo bem? Bom? Tudo bem? Tudo bem? Entrou rapidinho já. Foi rápido, de repente você apareceu. A Karen me falou para eu entrar, eu entrei. Quer que eu espere mais um pouquinho? Eu saio, depois eu entro. Não, ótimo. É que às vezes as pessoas demoram um pouco para entrar e foi bom, foi bom. Muito bom. Tá bom. Tudo bem por aí? Tudo bem, né? Estamos bem. Enfim. Estamos nos mantendo firmes como possível. Sim. A gente costuma começar rápido, mas como tem gente entrando rapidamente agora, várias pessoas, acho que antes de eu te apresentar, antes da gente começar o papo, estamos pensando aqui, qual o livro que você está lendo? Qual livro que eu tô lendo? Eu tô lendo acho que uns 4, 5 livros ao mesmo tempo. Que bom! Qual é o principal da pilha? O principal é O que ela sussurra. Tá, o Noemi. Sim. Que eu tava lendo, queria terminar, mas tive que parar para ler umas outras coisas pro doutorado, e aí, assim, grupo de estudo, essas coisas. Essa semana acabei de ler o Fome, do Ned Hampson, que é um livro que precisaria ser reeditado no Brasil. Muito bom, muito bom. A gente tem um grupo de estudos, discutimos ele, maravilhoso. Mas é isso, né? Eu acho que eu fui fazer doutorado exatamente para ter que ler. Só que agora estou tendo que ler bastante. Não dá para reclamar. Não. Bom, então já são 19. Agora a gente já pode. Já pode. Oficialmente estamos no ar. Tá bom. Então, se apresenta. Eu vou apresentar. A gente está aqui na Livraria Mandarina. Dá para você ver que a gente está aqui? Sim, que delícia! Que delícia. Gostoso. A gente vai fechar um pouco, mas ainda aceitamos pedidos, entregamos. Então, a gente está falando com a Natália Timmerman. Prazer. Muito tê-la aqui com a prazer. gente. Bem-vinda à nossa live. A gente vai falar também sobre o Copo Vazio, mas a gente quer conhecer mais sobre a Natália. A Natália é médica, psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia, doutoranda em literatura da USP. E escreveu Desterros, Histórias de um Hospital Prisão, pela editora Elefante em 2017, que é não ficção. Rachaduras, que são contos, pela editora Quelone, em 2019. E agora o Copo Vazio, pela Todavia, que acabou de lançar, 2021. E já começando, pensando em tudo isso que você faz e escreve, o movimento do seu vazio é incrível, como você escreve um monte. E a gente comentou disso, assim, que foi rápido, né, Natália? Um para o outro e as suas... Não, mas na verdade não é. A impressão é de que foi rápido, mas não foi. As pessoas me perguntam, nossa, mas você conseguiu escrever um livro na pandemia? Não, eu escrevi bem antes da pandemia, né? O Copo Vazio começou a ser escrito em 2015, né? Como projeto de conclusão da pós-graduação do Instituto Vera Cruz, do Vera, né? De formação de escritores. Foi um longo, e todos eles foram um longo processo. Desterros, ele era o meu mestrado.
Ele era uma dissertação de mestrado e foi sendo transformada. Os contos do Rachaduras foram escritos ao longo de muitos anos. Então, foram anos assim de escrita. Agora eu tô preocupada, porque acho que não vai, o ritmo provavelmente não vai se manter nos próximos anos, porque, bom, tô fazendo doutorado também e a vida tá corrida. E então, enfim, mas não é assim um ritmo tão frenético de escrita quanto parece. Não é assim, infelizmente. Gostaria que fosse, mas... Então, eu ia fazer uma pergunta depois, deixa para depois, mas eu queria pegar esse gancho, porque você falou, Rachaduras, a gente leu Rachaduras, leu Copo Vazio, ainda não li o Desterros, né? A Dani deu uma lidinha, né? Deu uma lida, mas eu ainda não li o Desterros. Agora, o Rachaduras, eu achei assim que tem um trabalho de linguagem em cada conto muito grande. E em alguns contos ressoou muito na linguagem do Copo Vazio. Então é curioso assim você falar que são contos que já estavam aí na gaveta há muito tempo. E tem o Copo Vazio que foi feito... Você fez o Vera quando? Em 2015? 2015 e 16. Então, 2015 e 16. Então, como é que você vê esse caminhar da linguagem, esse trabalho de linguagem, que vai culminar no Copo Vazio, né? É realmente um caminho mesmo, né? Uma trajetória de experimentação. E eu acho que alguns temas, eles vão... por exemplo, tem um conto no Rachaduras, que é a decisão de Verônica M., que chega a ser parecido com o Copo Vazio, o sentimento dela, né? Se escreve ou se não escreve. Tem algo da obsessão ali. É como se fosse uma semente do Copo Vazio, aquele conto. E é curioso, ele nem é um conto que talvez chame tanta atenção. Para algumas pessoas, acho que sim, tanta atenção. Para você chamou? Então, é curioso. Acho que o trabalho... Eu acho que a gente vai elaborando a ideia ao longo do tempo, né? É como se fossem experimentações mesmo, né? Por exemplo, a Virginia Woolf, o Mrs. Dalloway, tinha contos antes, né? Com essa mesma personagem. Ela é quase como ela ia experimentando, né? Elaborando a escrita conforme ia escrevendo, né? E acho que isso vai, por exemplo, a Helena Ferrante também. Só que acho que com relação aos temas dela. A tetralogia napolitana, ela parece ser um desenvolvimento de temas que estavam presentes em cada um dos romances anteriores dela, né? Então, eu acho que é o Gabriel Garcia Marques que fala que todo escritor escreve sobre uma coisa só, né? É sempre o mesmo tema, sempre a mesma coisa, que ele vai tentando escrever de vários jeitos diferentes. Eu ainda não sei, se você me perguntar, eu não sei qual seria o meu, eu teria que pensar. Mas eu acho que, na verdade, talvez eu saiba. Eu tenho também um palpite. Você já tem? Eu tenho palpite, porque além dos três, pensando nisso que a Rô acabou de falar do Rachaduras, e você dividiu o Rachaduras em três partes, e essa parte, príncipes e princesas, tem muito a ver com a linguagem, com esse desencontro, com esse abandono e esse desinteresse mútuo. E me veio muito nos seus livros todos esse distanciamento das relações, como as relações afetivas são difíceis mesmo. Então, parece que você está sempre escrevendo sobre esse vazio mesmo das relações. E como que você preenche, né? É a partir de um encontro com o outro, a partir do que você está estudando. Esse trânsito, esse caminho que você faz, me veio muito... Veio os três livros, eu senti isso, sabe, Natália? Desse distanciamento entre as pessoas e como fazer com que haja uma costura afetiva. Talvez sim, sim, é uma possibilidade. No Desterros também isso, né? Sim. Mas com Desterros tem toda a questão carcerária, né? Do hospital penitenciário, é um outro tipo de abordagem de escrita, mas que foi muito gostoso de escrever. As pessoas perguntam, foi muito pesado de escrever Desterros? Não foi, curiosamente não foi. Eu acho que é um trabalho de elaboração, assim, sabe? A escrita já. E acho que quando a gente consegue escrever
em algum lugar já está elaborado, de alguma maneira já está elaborado, né? Acho que a escrita, ela só pode ser resultado disso, né? Ou durante a escrita, talvez. Até porque no Desterros você já tinha uma vivência também no hospital, né? Sim, Penitenciário. eu E aí, trabalhava lá. você trabalhava lá. E até isso depois eu queria que você contasse um pouquinho também, né? Dessa. Porque aí eu acho que faz o gancho também com essa vida de psiquiatra, escritora, doutorado em teoria literária. Enfim, são tantos assuntos, né? E acho que você pode pegar o gancho, né? De repente, com o Desterros. Eu acho que isso mesmo, assim, de quanto você no Desterros humanizou os presos. Isso muito claro e muito bom de ler, porque a gente também humaniza. A hora que você traz isso para nós, uma pessoa que estava lá dentro, que fez todo esse trabalho, se você puder falar um pouco dessa sua experiência, claro. Super Foi uma experiência muito rica para mim, muito importante, muito formadora para mim, né? Como psiquiatra, como pessoa e como escritora também. Porque, enfim, eu fui trabalhar lá sem grandes intenções, não era nenhum, assim, uma amiga me indicou, eu vou conhecer. Tinha os meus próprios preconceitos também, né? Vou conhecer, não sei como é que é, também tinha meus medos, e quando eu cheguei lá e vi, assim, as pessoas normalmente, trabalhando normalmente, as pessoas presas também, vivendo um dia depois do outro, e aquilo começou a me incitar muitas perguntas, assim, sabe? Mas como? Por que a gente tem essa impressão de que não se vive na prisão? Um pouco como na quarentena, né? Como se a gente, no começo do ano passado, como teve tá esgotado, mas vai reimprimir. Tem vai aqui. Reimprimir. Temos. Ah, tem aí? Tem. Olha, que bom saber. Porque tem A gente vai vender rapidinho. Ah, tá bom. Porque tem gente que me pergunta. E assim, essas vão ser as últimas, porque vai mudar um pouquinho, vai mudar a capa. Então, esses exemplares vão ser os últimos dessa edição. Porque a próxima edição vai ser muito diferente. Vou pegar pra mim. Vai ter gente que mandou você falar. Coleção. A gente vai cortar no meio. Gente, edição de colecionador. Mas vai. A gente tá aqui, a gente brinca bastante. Você já Ai, sabe. que delícia. Não, gente, tá sendo... Nossa, é tão bom rir, né? Eu tô sentindo isso. Toda vez que eu rio, eu falo, dá um quentinho, eu falo, nossa, é bom rir. Toda vez que alguém me faz rir, eu agradeço, porque a gente tá precisando rir ultimamente. A gente faz isso. Muito. A gente precisa rir, aí a gente faz os outros rirem também, entendeu? Porque que bom, tá osso, né? Tá osso. Tá osso, Mas vamos voltar pro hospital. Tá bom. Até me perdi. Ah, não, eu ia fazer um paralelo com a quarentena, porque assim, eu lembro ano passado, no começo da quarentena, a gente achava que a vida deu uma pausa e quando acabar tudo a gente volta, até a gente perceber que não. Primeiro, a vida continua dentro de casa com pandemia e isso é a vida agora, né? Essa é mais ou menos a impressão que eu tinha no hospital, né? Como se na prisão fosse uma interrupção da vida das pessoas. E não, né? A vida ela continua lá. É uma vida intramuros muito diferente, com várias limitações, com várias questões, né? Das quais eu conheço pouco do sistema carcerário, porque assim, eu trabalhava no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, que é o único hospital, um hospital geral, não é um hospital psiquiátrico, o único hospital para atender as demandas clínicas assim, dos presos em São Paulo. E, na verdade, gente, eu esqueci o que ia falar. Lembrei, já lembrei. É um oásis lá dentro do sistema carcerário, porque lá cada paciente tem um leito, né? Tem refeições garantidas, não tem lotação, quer dizer, cada pessoa tem onde dormir, tem banho garantido, quente, cobertor, roupa, e isso não está garantido no sistema penitenciário em vários lugares, né? Tem celas superlotadas, tem pessoas que tinham que relatavam que tinham que revezar a hora de dormir, por exemplo, algumas pessoas dormiam a hora que não tinham de dormir, né?
E assim, reclamavam muito da comida. Assim, tanto que isso eu conto nos termos também, algumas pessoas simulavam doenças ou dentro do hospital davam algum jeito de retardar a melhora para não voltar para a unidade de origem, né? As pessoas que estavam doentes, que estão no hospital por estarem doentes e tem que tomar remédio, por exemplo, tinham que tomar remédio, às vezes o remédio não era dado na hora certa, na unidade de origem. Então, todo um trabalho que a gente tinha lá, sei lá, a gente na psiquiatria, vamos supor, um paciente psicótico, para voltar e ficar sem remédio e voltar pior depois, às vezes meses de tratamento. Pacientes com HIV, pacientes com tuberculose. Não é à toa que lá a gente tem pacientes muito graves com HIV e tuberculose que hoje quase não se vê. E isso, na verdade, é algo que não diz respeito só aos presos, porque o vírus e a bactéria, e a gente está vendo isso agora, eles desenvolvem resistências, né? Sim. Então, isso vai para a comunidade depois, de alguma forma ou de outra. Então, é um cuidar isso que a gente está vendo hoje. Cuidar da saúde de um é cuidar da saúde de todo mundo. Para cuidar de todo mundo, tem que cuidar individualmente, né? A vacina, por exemplo, eu não consigo, mesmo quem fura fila, né, para tomar vacina. Tá difícil não falar de pandemia hoje, né? Mas é um assunto, não tem jeito. É um assunto. Eu não, mesmo quem fura fila, agora acho que não estão nem mais conseguindo furar, mas não é impossível ser individualista quando se está falando de vacina. Né? Mesmo quando a pessoa quer fazer o bem só a si, ela não consegue. Né? A vacina ela é democrática até nesse sentido. A pessoa não consegue ser egoísta tomando vacina, porque vacinar uma pessoa é sempre um benefício para a comunidade. Né? Então, até quem for, lógico, que outras pessoas deveriam ter sido vacinadas antes, mas dessas pessoas que furaram a fila, mas, enfim... cada vacina aplicada é uma esperança, né? É uma vitória. Então, sim. Sim, uma vitória para a comunidade toda, né? Como um todo. Exatamente. Mas, enfim, mas foi curioso, né? Na escrita do Desterro, na escrita do meu mestrado, né? Que quando eu entrei no hospital penitenciário para começar a trabalhar lá, eu tinha acabado de entrar no mestrado também. E meu projeto de mestrado era outro, era sobre pacientes com personalidade borderline. E aí eu, de repente, estava no hospital penitenciário e falei, não, eu vou ter que olhar para esse lugar aqui. Esse lugar me traz muitas perguntas, né? E eu estou num ambiente universitário de pesquisa, então... E estava lendo, por coincidência, A Condição Humana, da Hannah Arendt, também outra coincidência. E aí tudo se juntou, né? Porque tinha tudo a ver. A Hannah Arendt, ela pensa a liberdade, né? E esse livro é maravilhoso e também muito atual, né? A Condição Humana é Hannah Arendt, né? Tudo que ela escreve. A condição humana nossa é essa agora. Por isso que a gente está falando disso também. Né? Exatamente. E aí, mas eu acho que eu tinha tanta vontade de escrever, mas não sabia o que, assim, né? Apesar de escutar muitas histórias... São tantas, mesmo que escute muitas histórias, as histórias têm que fisgar a gente de algum jeito para a gente se dispor a escrever, né? Porque a escrita ela é um voltar-se para aquele lugar que, no caso de um romance, o do mestrado, né? O do Desterros, pode ser mais longo do que o conto. Então, eu acho que quando eu comecei a escrever o mestrado, quando eu sentei para escrever, foi jorrou, assim, sabe? Porque eu acho que eu estava tão ávida para escrever e tinha tanta coisa acontecendo na minha frente que fluiu muito, assim, sabe? A escrita do Desterros. Acho que cada um deles, da sua forma. Eu tô pensando... Era só para depois ela emendar na questão de multifunção, assim. Mas aí a gente deixa para depois. Porque você falando assim, que eu pensei, que eu acabei de falar, né? Você humanizou os presos, depois esse foi o não ficção, depois você veio para contos, rachaduras, aonde aguça o olhar das vozes frenéticas e que você traz muito São Paulo, né? Que é a cidade de São Paulo, é quase um personagem. E esse olhar da cidade com muitas neuroses, né? E depois
tem uma quebra, rachadura, uma quebra, que você pensa que onde entra a luz e daí vem o vazio, vem o copo vazio. Então, eu com fiquei pensando nisso, essas imagens, pelo vazio. Se tem uma humanização, se tem aguçar olhos e neuroses, e pelo vazio, o que pode entrar? Quando a gente pensa nisso das rachaduras, o que pode entrar pelo vazio? Acho que tudo pode entrar, mas ao mesmo tempo tem uma parte do vazio que não se completa nunca, né? Que nunca, que vai estar sempre ali, né? Ele tanto que assim, o vazio para ser vazio tem que estar vazio, né? Se ele é preenchido, ele desaparece. E digo isso assim como pulsão, como algo que move, que impele. A pergunta da Clarice Lispector, acho que é em Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, né? A realização mata o desejo, tem esse diálogo, né? Eu acho que é o diálogo entre aluno e professor. Agora não lembro, faz tantos anos que eu li esse livro, mas essa frase, essa pergunta, acho que a primeira vez que nossa, que ler Clarice é isso, né? A gente tem que todo falar, não, é isso, é isso, é isso, é isso constantemente, né? Lei da Clarice. Né? Mas sim, eu acho que vem o copo vazio fala do vazio da Mirella, né? Mas é um vazio que não é só dela. Acho que todos e todas somos esse vazio, não é que temos aqui, somos esse vazio, somos esse vir a ser, somos no mundo, a gente não está pronto, né? A gente está sempre em direção a alguma coisa, né? A gente está sempre em busca, enfim, somos para a morte, né? Isso, na verdade, é uma expressão heideggeriana e que hoje faz sentido, mas todos os dias faz sentido, porque ela não diz respeito só à morte, que vai acontecer com todo mundo em algum momento, mas às limitações nossas de cada dia, né? A cada momento, o fato de que a gente está aqui e não pode estar em nenhum outro lugar, que a gente é um só e assim, acho que estava dando uma olhada no livro agora, né? Cada momento leva sempre a uma decisão. Aí, dá uma vontade de ficar vendo esses comentários e respondendo, né? Tem um monte de gente aqui conhecida também, conhecida de você, conhecida da gente. A Nara entrou, a Ingrid entrou, a Gabi entrou, o Arthur entrou, um monte de amigos. Então, aí. Assim, o copo vazio, você falou, é o copo vazio da Mirella. Esse título, Copo Vazio, como é que surgiu, Natália? Então, esse livro... Foi Chico Buarque? Olha, foi Chico. Então, na verdade, foi na voz do Gil, né? Que ele surgiu. Tá vendo? Tinha música. Foi na voz do Gil que surgiu o título, porque, na verdade, foi assim, esse livro tinha um outro nome quando ele era o TCC do Vera. E ele era muito diferente. Qual era o nome? O nome era Eu Não Gosto do Cheiro Dele. Era o nome, porque tinha um personagem que sumiu do livro, que foi embora, que assim, muitas pessoas sugeriram que eu tirasse, outras não gostam do fato de que eu tenha tirado esse personagem, que era uma pessoa em situação de rua. Assim, o Copo Vazio tem começa no depois, tem o antes, tem o agora, que é a dimensão temporal do livro, e tinha o aqui, que era a dimensão espacial da cidade, com esse morador de rua, né? Essa pessoa que ficava perambulando. E esse título tinha e aí, enfim, uma hora ele esbarrava com a Mirella, ele que estava carregando um espelho que ele tinha achado no lixo, o espelho quebrava, era isso que acontecia. Mas acho que isso de alguma forma está no livro. Eu acho que tudo que sai do que a gente escreve continua ali de alguma forma, né? Porque, primeiro, quase concretamente, porque o texto vai se organizando, uma palavra vai puxando a outra, as frases, o sentido do que se diz. E quando sai uma coisa, a organização que aquela frase tinha operado ali continua, né? Então, mesmo que a gente tira do texto, segue no texto, né? Então, acho que existe esse personagem, ele aparece de relance no livro.
gostoso quando tem essas coisas que, assim, para mim são marcas, talvez para quem leia não, mas eu gosto do fato de que estejam ali, sabe? A Mirella uma hora cruza com essa pessoa que já tinha feito parte do livro muito, muito mais do que faz agora. E aí, o Fabrício Corsaletti, que estava na banca do Vera, eles sugeriram mudar o título, falaram que não era que não gostavam do título, e aí o Fabrício falou, tinha muito mais música no livro do que tem, já tem bastante, né? Eu achei bastante. E aí o Fabrício sugeriu que eu pegasse o nome, ele falou, acho que vai vir o nome de uma música do Gil, ele falou do Gil, porque ela, do Gil, entra tão bem tem uma cena que a música ela entra, e aí, porque a Mirella antes se chamava Ela. A Mirella chamava Ela. E foram as mudanças, né? Que foram. Sim, isso é muito legal no processo, né? É muito legal. Você vai ouvindo as pessoas, né, também. E aí eu escutei peguei, abri as músicas do Gil, fui lá escutar uma, eu escutei Copo Vazio, eu falei, nossa. Eu escutei também, junto com você. Pois é, porque assim, falei, nossa, é muito impressionante, é isso, é disso que eu tô falando. E aí ficou Copo Vazio. E é curioso como as coisas vão acontecendo também na escrita, porque tem uma cena no livro, e eu não me lembro se eu fiz isso propositalmente, conversando com o André Conte, um pouco antes da... deu uma falhadinha? Deu uma falhadinha? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Alguém me ligou. Não, já tá tudo bem. Então tá bom. Então, gente, ó, não posso perder o fio da meada que eu esqueço. Eu tô assim. O André Conte. O André Conte. Isso, obrigada. Eu fui perguntar para ele, não sei o que você acha desse título, né? Aí ele falou, eu acho que esse título é bom. E aí tem a parte do copo cheio, né? Que o Pedro quebra o copo cheio. Aí eu falei, nossa, é verdade. E eu não sei, eu não tinha percebido que eu tinha feito isso, sabe? Ou eu não lembro. Se eu fiz de propósito, eu não lembro. Tá aqui, né? Mas a gente, como leitor, percebe. Quer dizer, eu lembro de você falar isso e eu pensar no copo vazio que ele quebra o cheio. Isso eu lembro. Não, mas é muito engraçado isso. Quando eu fui entrevistar o Nausgard no final do ano passado, né? Porque ele lançou o 6º volume dele, eu estudo ele, né, no doutorado. Eu lembro que eu perguntei uma coisa para ele do livro dele que para mim, eu tinha certeza que era consciente. Aí ele olhou para mim e falou, eu nunca tinha percebido isso. Aí eu falei, gente, eu falei uma coisa para ele sobre o livro dele que ele não sabia, sabe? Assim, e eu acho que as pessoas podem também ver coisas que eu não sei no livro, assim, sabe? Eu acho que o livro, depois que a gente escreve, ele ganha outros sentidos, né? E essa beleza do livro também, né? Porque se também não tivesse esse retorno do leitor, parece que não completa, né? Parece que não terminou ainda o ciclo, né? Pelo menos é isso que a gente vê aqui, muitos dos escritores que a gente entrevista. O Milton sempre fala isso. Parece que o ciclo não fecha, né? Tem faltando alguma coisa, né? Exatamente. Por exemplo, uma leitora me escreveu no Instagram falando que ela sabe que eu estudo o Ferrante e que ela, como esse personagem que some, né? Na verdade, ela falou assim, a tia-avó da Mirella, que chamava Mirella, sumia na Itália, né? Sim. E o Pedro some e ela falou, não pude deixar de pensar num paralelo com a Lila, que desaparece, né? Da tetralogia napolitana. E eu não tinha pensado nisso, mas realmente faz sentido, sabe? Eu acho gostoso isso de... Mas você estuda também, Helena Ferrante? Os dois. Os dois, o Nausgard e a... Como é que fala o nome dele aqui? Nausgard ou Nausgard? Na verdade, assim, se minha irmã tiver, eu vi que minha irmã estava aí, se ela tiver aí, ela pode me corrigir, mas parece que o jeito certo de falar é Nausgard, mas ninguém no Brasil fala assim. Nausgard. Porque minha irmã, ela trabalhou na Noruega e ela foi para lá e foi procurar o livro dele e ela falava Nausgard, aí todo mundo olhava, Nausgard, quem é? Aí um dia, Nausgard, sabe assim? E aí ela descobriu como era. Vamos gastar onda aqui na livraria. Gastar onda é carioca, né? A carioca falando. Nausgard. A gente tem os livros do Nausgard.
Você já leu os 6, né? Você já Sim, leu? sim, sim. Eu li só o primeiro. É. E aí você também está estudando Helena no doutorado, os dois? Na verdade é uma comparação entre os dois, porque a minha vida não tem nada mesmo, então acho que estudar 10 volumes no doutorado tá tudo tranquilo, né? Pois é. Tem 2 filhos, né? Então vamos fazer esse gancho aí. Vamos fazer esse gancho. Como é que é? Eu não sei se você atende ainda como médica, mas deve atender. Tem consultório? Estou nele, inclusive. Você está no consultório. Estou Então, gente, olha, a Natália, ela escreve, que ela já é uma trabalheira, ela tem consultório de psiquiatra, ela tem 2 filhos, e faz doutorado em teoria literária com Nausgård e Helena Ferrante. Comparando os dois, são 10 volumes, porque o Nausgård fez 6 volumes e a Helena Ferrante fez 4 da tetralogia. Então, são 10 livros. E o último do Nausgård é um negócio assim, 1000 páginas. 1046 páginas, sim. É uma coisa gigantesca. Então, explica pra gente... Desafio! Como é que é isso? Como é que é essa rotina? Como é que é dar conta? Olha, não sei muito bem. Não sei muito bem. E ainda fazer live com a gente, hein, gente? Ai, olha, se o Éder estiver escutando aí, ele sabe o quanto ele tem que me apoiar para que eu consiga fazer tudo isso, né? Acho que com crianças, acho que assim, o livro da Giovanna Madalosso fala isso, né? Trata de Suicide Tóquio, né? O quanto quem tem criança, as mulheres, né? Principalmente que tem criança e que querem ou precisam trabalhar, escrever, precisam de apoio, né? De uma rede de apoio, né? E acho que isso é geral. Quem não tem esse apoio realmente não faz. Talvez por isso os homens escrevam mais que as mulheres, os homens sem filho, né? Ou com filho, os homens com filho, enfim, as mulheres. Mas é bom poder escrever também sobre a maternidade, mas há muita culpa em tudo isso também, né? Porque escrever é algo que eu sinto que eu preciso, mas quando eu estou escrevendo, eu não estou atendendo, não estou com os meus filhos, não estou estudando psiquiatria, não estou fazendo nada, entre aspas, útil, né? Só que eu acho que talvez é disso que a gente precise, na verdade, né? Assim, né? A vida não é útil, né? O livro do Krenak, eu acho que ainda mais em tempos em que está tudo tão sem sentido, né? Tão difícil. Acho que a gente precisa muito dessas coisas que são caras, né? Que ajudam a gente a ir desvelando e construindo esse sentido da nossa vida, né? Enfim, mas eu tenho, além dessa culpa, uma sensação de insuficiência constante, porque eu me sinto devendo de todos os lados. E talvez eu faça justamente tanta coisa por conta desse vazio, né? Que eu tenho e que todas as pessoas têm. E que é algo, não sei, que a gente está o tempo todo tentando preencher e que não vai nunca preencher. Eu tento bastante. Eu tento bastante. Eu li uma entrevista tua que eu gostei muito sobre o copo vazio. Já vamos agora entrar no copo vazio. É isso que eu ia falar. Agora a gente vai mergulhar no copo. Só um parênteses aqui, que um monte de gente celebrando aqui Éder, tá? O Éder que nesse exato instante está com o Jorge em casa. Não sei se eles estão me vendo, ele falou que ia ver. Ele falou aqui com você. Ele já falou? Amor, eu vibrando aqui com você, meu amor. Obrigada, meu amor. Mas agora vamos mergulhar no copo vazio sem quebrar a cabeça, porque está vazio. Você falou sobre ampliar nossos momentos de falta, de solitude. Isso me chamou a atenção na Mirella, que é como se ela tivesse que tapar, né, o buraco. Então, ela realmente não teve essa espera, ou sei lá, enfim... Eu não estou falando mal da Mirella, não é isso, veja bem. Pode falar, não também, é não isso. Tem problema. Não sou, eu estou só falando que, assim, como você também falou em outra... Eu li você falando sobre isso também, que as pessoas muitas vezes não dão tempo, né, para si mesmas. E eu acho que a Mirella está muito... Claro, a linguagem, você traz... os aplicativos, redes sociais, a Mirella está
justamente envolvida com tudo isso, encontra o Pedro no aplicativo. Tem uma rapidez, né, das relações hoje, de não esperar para conhecer a pessoa e já ter muita fantasia e muita vontade que dê certo, o que dê certo também, né? Então, isso que eu fiquei pensando na Mirella, nessa rapidez e também, claro, com raiva do Pedro nesse ghosting que ele faz. Mas eu queria... Acho que a gente conversou bastante, eu e a Rô, sobre isso também, sobre esse vazio mesmo, de como você clinica, é recorrente na sua clínica isso que está acontecendo. E aí, quanto inspira também, né? Além dos livros e tal, quanto inspira a vivência na clínica, né? Sim, sim, sim. Olha, eu acho que o problema não é o vazio, né? Porque o vazio é nosso. O problema é a gente não conseguir lidar com o vazio, né? É a gente não conseguir deixar esse vazio, o vazio, né? A gente tem que sempre... Lógico, a gente sempre está em direção. Mas eu acho, e essa é uma conversa, inclusive, que eu tenho em casa constantemente com as crianças no celular, mas eu também muito no celular, né? E todo mundo, muita gente, sei lá, sai na rua, transporte público, quem tá pegando transporte público, assim, é todo mundo com celular. A gente não consegue mais. Tem instantes de vazio no nosso dia a dia. A gente não consegue mais por conta dessa dependência de celular, de internet, de redes sociais. E às vezes a gente vai ver exatamente a mesma coisa que a gente viu agora há pouco e perde o redor, né? E perde o que tá, sei lá, a transformação da cidade. A gente perde olhar para as pessoas. A gente perde o nosso próprio tédio, né? A nossa própria solidão, né? O nosso próprio estar com a gente. Assim, a gente aperta o botão do elevador, pega o celular para ver se tem alguma coisa, ou sei lá, para no farol, pega o celular. A gente não consegue mais lidar. A gente sobe o elevador, sei lá, no médico, já tem uma televisão lá, inclusive no supermercado tem uma televisão na fila. Né? A gente tá inundado por imagem o tempo todo. Isso é algo que o Nausgard fala também, né? E ele diz ter começado a escrever Minha Luta por conta disso. Mas eu acho que esse é um dos grandes problemas. Eu acho que isso faz com que a gente... isso exacerba a nossa ansiedade, porque isso vai dando mais informação para a gente. A cada momento que a gente olha no celular, a gente recebe uma informação e aquilo tem um impacto sobre nós, né? Emocionalmente, às vezes cognitivamente, a gente, sei lá, às vezes eu vejo uma coisa no celular e aí eu começo a sentir algo que foi despertado por aquilo. Eu já esqueci o que eu vi, mas o sentimento continua comigo. Às vezes eu preciso ir atrás no encalço disso, no rastro disso, o que foi que me despertou isso mesmo? Que é tanta coisa que a gente se oferece, a gente se bombardeia, né, com informação. E eu acho que isso, já dizia Walter Benjamin, prejudica muito a nossa experiência. Eu acho que isso é a culminação daquilo que já no começo do século XX ele dizia, né, dessa nossa perda da experiência, da possibilidade de experimentar. E isso da Mirella ser muito rápida e querer muito imediatismo e querer já... Isso. Já vou! Quero o Pedro para mim. E é muito legal quando ela encontra o Pedro já em outra situação e que ela não vai falar com ele, né? Você se eu sentiu não vou dar obrigada? spoiler, não vou dar spoiler. Mas Tô fala louca. isso do livro, Mas né? tô louca para dar spoiler do final, não posso. Não, a gente não pode ao final, não. A gente vai falar do final também, mas assim, sem falar, sem dar spoiler. Sem dar spoiler, tá bom, então, tá bom. Eu sempre falo uma passando sobre essa questão temporal do livro. Como é que foi essa decisão de começar com depois, né? Ou seja, já dedicar para o leitor que aquele relacionamento realmente não deu certo desde do início do livro e contar isso meio de... Não é nem de trás para frente, né? É misturado, embaralhado, né? É curioso, né? Acho que a gente vive num tempo de tanta fragmentação que para falar do nosso tempo, o tempo tem que estar fragmentado também, né? Eu acho que
essa decisão de fazer esse caleidoscópio de tempo, né? Que começa no depois e que tem o antes. Ela se deu, acho que, não sei, como contar uma história de amor hoje em dia, né? Essa que, assim, é algo que é tão batido, é tão banal, tanta gente já contou, como se pode contar uma história de amor e que seja uma história de amor hoje, que tenha algo específico de hoje, né? Que seja algo que vale a pena ser contado. Então, acho que essa questão do tempo tinha que entrar. Até porque é no tempo que se dá esse descompasso, né? O compasso fala justamente de tempo, desse sofrimento que parece antigo que essa mulher tem, né? As pessoas falam, gente, eu vejo aqui no consultório muitas mulheres independentes, seguras em vários aspectos, feministas, empoderadas e que se desfazem por conta de um término, de um relacionamento, ou às vezes nem isso, às vezes é algo, sabe, que nem chegou a se configurar bem como a Mirella mesmo, assim, sabe? Algo que é uma recorrência. E isso é quase como se fosse assim, é um sentimento antigo num invólucro contemporâneo, assim, sabe? Mas, existe esse descompasso. E o que eu tenho percebido é que uma parte desse sofrimento é composta pela própria vergonha de sentir o que se sente, né? Como se fosse proibido sofrer por amor, né? Como se fosse feio, como se fosse sinal de fraqueza, de não, nossa, não faça isso, né? E como se fosse fácil, simplesmente desistir, assim, né? Como se fosse assim, esquece essa pessoa, e tanto homens quanto mulheres, homens também sofrem isso. Inclusive foi curioso, porque essa discussão apareceu em alguns lugares quando saiu aquela reportagem aquela entrevista na Universa, que é das mulheres independentes que também sofrem por amor, e aí até nos comentários ali os homens querendo reivindicar o sofrimento para eles também. A gente também sofre por amor, não são só vocês. O que vocês acham, né? Então... E aí você fez muito bem. Eu e Roberta comentamos que você fez muito bem em trazer as redes sociais, trazer essa linguagem atual, né, Rô? Isso aí ficou muito esse cenário. Acho que você conseguiu inserir na história sem ficar muito, como é que fala? Highlightado, assim, muito destacado. Tá ali dentro de uma forma tranquila, né? E os capítulos rápidos, né? Todo o formato, toda a estrutura do romance vai muito ao encontro disso que você está falando, sobre esse relacionamento que, né, ele foi embora. Mas é um relacionamento que acontece hoje, né? Eu acho que nas redes sociais não tinha como não estar. Porque hoje os relacionamentos se dão assim, né? Não, quase assim, quase que não é uma escolha, porque se eu quero falar de um relacionamento que acontece hoje, eu tenho que passar por isso. Porque isso está presente o tempo todo, né? Se eu for falar de uma história de amor ou de desamor, né? Eu vou ter que... Se eu não falar disso, ela não vai estar acontecendo hoje. É impossível, porque hoje, assim... Os começos quase todos se dão por aí, né? Se dão assim. Então, e esse é um momento que modifica as relações, porque, por exemplo, a coisa dos aplicativos de relacionamento, né? Que a Mirella, que fica toda envergonhada, já entrar no aplicativo, conhecer uma pessoa pelo aplicativo, que coisa menor, ela se sente como se estivesse se rebaixando, né? Não é a grande história de amor que ela queria. Mas os aplicativos, é uma abundância, eles potencializam encontros, e aí as pessoas acabam como que sendo tratadas como se fossem descartáveis, né? Depois vem rápido e vai rápido, né? Se não der certo com essa, nem dá certo. Mas o que é dar certo? Tipo, num café, não dá certo num café, né? Vou tomar um café, não gostei, tchau. Né? Mas às vezes o café deu certo. Às vezes o dar certo é aquele café, né? O que é dar certo? Sim, exatamente. Não precisa dar continuidade. Tem um pouco ali de uma estante, né? A gente tem estantes de livros, lá é uma estante de gente, né?
Exatamente. Esperando, mostrando a capa, assim, eu e a Rô, a gente sabe pela lombada quem é quem aqui. É verdade. Mas é um pouco isso, né? Tem A gente vê a lombada e já foge. Ô, Natália, estou vendo aqui as perguntas. Tem uma pessoa aqui que perguntou logo no início por que o Pedro fugiu? Por que o Pedro sumiu? Porque é o que muitas vezes acontece, né? Não? Já estou te respondendo. Já estou respondendo a tua. Qual foi a pergunta? Desculpa, eu acabei... Por que o Pedro sumiu? Por que o Pedro sumiu na Pedro história? sumiu? Olha, eu não sei, mas eu suspeito. Eu não tenho essa resposta, mas eu suspeito que talvez ele não tenha conseguido lidar com os próprios sentimentos, né? Com relação a ela. Ele não conseguiu lidar com o que foi reivindicado dele naquela relação. Acho que isso acontece muito hoje em dia, né? Eu acho que não existe também... as pessoas sentem uma certa raiva do Pedro, também sentem raiva da Mirella. Assim, teve gente que escreveu... É normal ler seu livro falando, não faça isso, batendo a mão na cabeça? Eu falei, parece que sim. As pessoas, não faça isso. E a pessoa faz, se identifica, porque também faz na vida, né? Mas porque não dá para dizer que tem um lado bom e um lado ruim, assim, sabe? Que a Mirella tá certa e o Pedro tá errado. O Pedro também tem suas questões, né? A Mirella, ele também deu os seus sinais. Ele também tinha deixado... de alguma forma evidente para quem quisesse ver, se a Mirella tivesse querido ver, que talvez ele não tivesse tão aí assim quanto ela queria que ele tivesse, que às vezes ela não quis ou não conseguiu ver, né? Então acho que também ele não é um completo vilão na história, né? Sim, não. Até pensando no filme, filme, acho, eu também não acho. Acho que é o casal, né? Ali que não se encaixou em algum momento, né? Pois e não teve a coragem de falar, de assumir, né? E ela é bem forte, né, a Mirella? Ela é bem resolvida, com a família. E aí, de repente, quebra, né? Dá uma quebrada dentro dela, né? Dá uma quebrada, é quase como se essa... E eu acho que isso acontece, eu tenho percebido na clínica, assim, sabe? E eu fui ler sobre... Depois que eu tinha escrito o livro, a primeira versão do livro, uma amiga falou, Natália, isso é ghosting, eu não sabia que era. E ela me mandou uns artigos, e eu comecei a ler, e eu falei, nossa, assim, é uma dor que chega a ser física, essa dor do abandono chega a ser física, que chega a melhorar até com Tilenol, né? De tão física que é essa dor. Sim. Porque a coisa do desaparecimento, né? O desaparecimento você não tem uma explicação, né? Você não tem um tchau. É igual, assim, não sei, vou fazer uma comparação boba aqui, mas não sei se tem sentido. Aquelas mães e pais que perdem o filho, que o filho desaparece, né? Meio que fica um vazio mesmo, porque você não tem o corpo, você não tem... Eu acho que assim, na verdade, esse sumiço repentino, eu acho que no caso do filho nem se fala, né? Sim. Mas no caso de uma relação, assim, nesse pequenininho que é a relação, mas que fala desse sentimento de abandono que é originário, assim, né? Que diz dessa nossa falta constitutiva, ele... gente, eu não posso dar uma volta que eu esqueço que eu estava falando. Para de ler os comentários, dona Natália! Eu não li, eu gostei do Pedro. Agora eu li. Não, mas o que eu ia... Esqueci mesmo. Eu falei desaparecimento do filho, né? Assim, quando uma mãe e o pai perdem o filho não tem o corpo e tal. E esse ghost Lembrei. Como não tem resposta, né? Isso de não tem uma resposta, não tem uma coisa física ali. Tipo... na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Esse sumiço repentino, a falta de resposta... É muita live, né, Arthur? O Arthur, só podia ser o Arthur, né? Ele já falou isso outras vezes aqui, mas eu fiquei quietinha. Ele falou outra vez. Enfim, mas olha, já tô esquecendo de novo, tá vendo? Deixa eu voltar. Então, esse sumiço repentino, ele faz com que a pessoa simplesmente não saiba. Esse vazio, ele é muito abrupto, ele forma como se fosse um vácuo que a pessoa tem que preencher com algum tipo de explicação.
Então, e essas explicações oscilam, assim, vem desde... ele deve ter perdido o celular, foi roubado, tá sem celular, ou até morreu. E se acontecer uma coisa muito grave, eu não posso estar brava com ele, porque se tiver acontecido uma coisa muito grave, eu tô aqui com raiva dele, mas... E oscila entre a banalidade e a catástrofe, sendo que o meio termo, que é uma verdade difícil, de simplesmente ele não queria mais, é algo que, assim, esses extremos, eles vão... quase que eles vão oscilando, né? E vão impedindo de chegar nessa verdade central, né? E que às vezes, acho que a Mirella, às vezes, ela até suspeitava, mas aí ela jogava fora essa certeza íntima que ela tinha, né? Ela chegava até essa certeza íntima, mas ela não gostava dessa certeza, né? Era um embate, eu tenho esse embate. Só uma anedota aqui, eu tenho uma amiga que ela estava saindo com o cara do aplicativo, né? Saiu várias vezes e tal, já estava virando uma coisa assim interessante e tal. De repente o cara sumiu, ghosting, né? Virou fantasma. Ficou vazio. Aí era todo dia abrir o jornal na parte do obituário para ver se ele tinha morrido. Tá vendo? Então. Outro dia eu vi... Antes morto do que não respondendo. Do fantasma. É assim agora. Mãe, não é para gostar do Pedro. Mas, gente, aqui tá aí. Que engraçado isso aqui, essa conversa nos comentários. Tá ótimo isso aqui mesmo. Ai, gente, sério, como é bom rir. De verdade. Ai, que bom que você tá rindo. Olha só, que delícia. Até a gente tá rindo mais hoje. Que delícia, que bom. A Clara da Todavia falou assim, ó, pensei muito no poema de Fernando Pessoa, há doenças piores que as doenças durante a leitura do Copo Vazio. Isso, agora, posso trazer uma coisa... Eu só queria também... ela vai mostrar. Ela vai Não, que eu achei muito interessante essa solução que você deu para o WhatsApp. Sim. Isso aqui foi muito pensado? Como é que foi? Não, sabe de onde veio isso? Do livro da Luciana Nunziata. É verdade. Tá. Eu li dela, eu falei, nossa, é verdade, é isso. Obrigada, Lu. Eu acho que ela não tá aí, mas nem sei se eu agradeci ela. Mas é assim, a gente vai construindo a escrita do que a gente lê também, né? Mas eu lembro que no livro da Lu tinha essa conversa de WhatsApp. E aí foi daí que veio a ideia de escrever. Entendi. Porque eu acho que esses formatos novos, né? Tá todo mundo experimentando. Eu achei que foi uma boa solução essa. E a gente já está chegando ao final. A gente vai falar do final? Não, tá já. Espera. Antes eu queria falar uma coisa. Isso aqui que a Mirella passa é uma puta rejeição, né? Para ela né? Super. E aí muito difícil isso de rejeição. Isso que você traz, outras mulheres foram rejeitadas na história literária, a gente sabe de algumas. Mas assim, como você traz dessa forma e tão contemporânea, né? Tá muito bem feito. Parabéns mesmo pela escrita e Obrigada. Por toda sua trajetória. E porque você tem não ficção e ficção, esses dois eixos. Então, é especial ler toda a sua literatura, ler os seus escritos. Ai, obrigada, mandarinas. Natália, olha, só falar mais uma coisa aqui. A Sofia está perguntando, a Camila representa de alguma forma o renascimento da Mirella? Eu quero falar disso depois. Olha, sim, pode ser que sim. Acho que é uma interpretação. E isso foi proposital. Tem algumas coisas que a gente faz sem querer, mas o fato do livro acabar sem nenhum homem, sabe? A última parte do livro é onde a gente queria chegar também. Oi? A gente queria chegar nesse final, né? Que é um final. A gente não pode falar muito dele, mas assim, eu fiquei incomodada. Você ficou incomodada? Como diria minha avó. Mas olha, não dá para saber. Né? Não está, gente, não se sabe. Não sei. Então, tem certeza. Porque, assim, para mim, veio uma coisa de não direito à verdade. Daí eu já falei, não. Como assim? Como assim? Não vai contar?
É que não se Não se sabe. Ah, então tá ótimo. Não se sabe, pode ser que sim, pode ser que não. Cada um, olha, eu já escutei gente falando que tem certeza que é uma coisa, tem certeza que é outra. E não se Para sabe. você, a autora, não se sabe. Não se sabe, não tem uma resposta. Eu sei, mas eu não vou dizer. Não vai dizer pra nós. Depois você me liga pra me contar. Depois você manda um WhatsApp dizendo. Porque eu sei a minha versão. Eu não sou. Essa é a minha versão. Eu sou autora, mas é uma versão. Acho que tem gente que pode ter outra verdade sobre esse livro, né? Sobre esse final. Eu acho que, por exemplo, a Fabi falou uma coisa que eu não posso falar, senão eu vou dar um spoiler, mas ela falou que é o oposto ao que eu acho, mas que é o que ela gostaria que fosse. Oi? A Fabi Sestes? É, Fabi Sex. Ah, tá. Fabi Sex. Isso. É. Tá. Ela acha que é o oposto do que você acha. Ela acha que é o oposto, ela acha que é o oposto do que ela acha o oposto. Ela acha que eu desejo que fosse. Ela acha que a Mirella gostaria que fosse, entendeu? Ah, ela acha que a Mirella gostaria que fosse. Entendi. Mas eu adorei o livro. Eu falei incomodou porque eu tenho uma história também. Mas imagina, muito bem, muito bom. E é um livro, assim, que, como a Dani falou, ele tem essa coisa de fragmentado, né? A leitura é muito rápida. Eu não sei se aqui o pessoal que está assistindo a gente também sentiu isso, mas eu li, sei lá, em 3 horas, uma sentada. Né? Algumas pessoas falam que sim. Que sim, mas tem gente que fala, eu não consegui ler porque não estava difícil. Para algumas pessoas é difícil, porque gatilhos, assim, tem gente que. Mas também teve gente que me escreveu e falou, nossa, obrigada, porque foi muito importante, percebi que ir para o fundo do poço é uma escolha, né? Que foi de alguma forma terapêutica. Fiquei muito feliz de ouvir isso. Né? Enfim, acho que literatura é isso, né? Que bom que reverbera as pessoas recebem. né? Exatamente, que reverbera de jeito. Mas olha, gente, vocês estão aqui na Livraria Mandarina, tem o livro da Natália aqui na nossa livraria. Tem um exclusivo. Que a gente vai ter que dividir. Olha. E tem rachaduras também. Todos os livros gente, olha, esse Desterros, eu vou repetir se alguém não estava antes, mas o Desterros tá esgotado na Elefante. Ele vai ser reimpresso, mas vai mudar o projeto gráfico. Então, quem quiser... E esse projeto gráfico eu amo, né? Ele é muito bonito, esse projeto gráfico que a Bianca fez. Esse aqui é lindo. É lindo. Olha, então, olha, aproveitem a oportunidade de... É meu! Na editora não tem mais. Eu não tenho mais nenhum, eu só tenho o meu. Eu não olha tenho aqui, ó, costurado. Costurado. É lindo, muito bom. Mas E assim, a gente vai fechar, né? Porque agora tem que fechar. Só perguntar, tem já o próximo, assim, o livro, o doutorado vai virar livro? Olha, não sei. Eu espero que vire, mas ainda não comecei a escrever. Eu comecei a escrever um livro um novo romance, mas que ele tá em latência, ele tá parado, ele tem que eu ia viajar, a passagem estava comprada para o dia 13 de março. Eu ia para a Romênia para escrever a terceira parte desse livro. E aí começou a pandemia. Então ele tá parado, mas acho que é o tempo dele. Acho que tudo bem. Tudo bem. Aproveita esse vazio. Sim, muita coisa para fazer. Espaço, vácuo, depois ele volta. Então, eu estava falando, a livraria vai fechar, mas a gente aceita pedidos. E, Natália, se você quiser qualquer coisa, fala com a gente também. Ai, pode deixar, você sabe que eu peço mesmo. A gente vai ficar, a livraria está fechada, mas a gente vai ficar aqui dentro, a gente vai morar aqui, tá? A gente vai dormir aqui. Inclusive, a Natália pode pedir sorrisos, dar risada, só se ligar. Isso eu vou querer muito. Isso eu vou querer muito. Pode deixar. Gente, muito obrigada pela companhia de todo mundo. Obrigada, Natália. Obrigada, super obrigada a vocês pelo convite, queridas. Vazio. Beijo grande. Muito obrigada. Fiquem bem, cuidem-se todos e todas. Força para vocês, cuidem-se, fiquemos bem. Fiquemos bem. Beijo. Beijos. Tchau. Beijos, tchau. Aqui.